Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo, e hoje eu vou falar sobre literatura contemporânea, especificamente por que a literatura contemporânea não pode ser a sua única inspiração quando você for escrever. Eu já falei aqui no canal já de literatura clássica, literatura nacional, internacional. Já falei um pouco já sobre literatura contemporânea, mas eu acho importante a gente ter assim, uma noção bem clara de quando a gente lê nosso objetivo, tá? E o que a gente ganha e o que a gente perde ao ler, ao escolher o que a gente lê, tá? Cada escolha é uma renúncia e realmente a gente pensa que não, mas cada escolha que a gente faz, a gente está abrindo mão de alguma coisa mesmo, sabe? Então, quando a gente decide focar, se a gente quer ler mais clássicos ou mais contemporâneos, ou até seguir o caminho do meio, né? Ler de vez em quando um, de vez em quando o outro, né? E o mesmo se aplica para nacional e internacional. A gente tem que estar consciente do que a gente ganha com isso, que a gente perde com isso na hora de fazer a escolha, na hora de escolher o próximo livro que a gente vai ler. Então, confere até o final desse conteúdo. Se você gostar, deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia na rede social. Eu vou falar com a caneca na mão porque eu não bebi café ainda hoje. E eu pensei, cara, ou eu faço vídeo sem café, ou eu faço bebendo café. Então eu realmente preciso desse café, tá? Então não repare que eu vou ficar falando aqui com essa caneca na mão. Começando o conteúdo, antes de mais nada, é importante que a gente lembre que o clássico é o referencial do que inspirou o livro contemporâneo. Então tudo que a gente lê hoje foi inspirado por algo que veio antes disso, tá? E compreender a origem dessa inspiração, compreender a origem das ideias que a gente gosta hoje é muito importante pra gente, porque a gente vê uma ideia que é boa em um livro que foi lançado ano passado, por exemplo, ou então há 5 anos atrás, que é bem recente. E, ok, a ideia é muito legal, mas se a gente quiser só replicar essa ideia, acaba ficando superficial, sabe? Eu tô lendo um livro que é nacional, de fantasia medieval, e pra mim ficou bem nítido depois da página 100, que é uma mistura ali de Witcher com Game of Thrones, sabe? O autor adorou Witcher e Game of Thrones, e ele se inspirou pesadamente nesses dois universos para criar o dele, sabe? Então, mas pra mim tá muito nítido isso já, e isso tá afetando um pouquinho a minha leitura. Eu acho que se ele tivesse buscado compreender o que inspirou o Witcher, o que inspirou o Game of Thrones, ele conseguiria fazer algo ainda mais singular, sabe? E não algo assim que é tão híbrido entre as duas coisas e tão nítida a referência. Então, entender o que inspirou o clássico e, assim, quanto mais interessante for também pra gente. Por exemplo, falando em fantasia medieval, o Senhor dos Anéis, o Tolkien, influenciou praticamente tudo que veio depois dele. Mas ele mesmo se inspirou na lenda de Beowulf, ele se inspirou no Anel de Nibelungur. Então compreender a inspiração até mesmo dos clássicos faz diferença. E às vezes a gente vê o que dialoga também, não só com o livro de hoje, mas também com o livro que veio antes, tá? Então, pra gente não ficar tendo inspirações muito rasas e muito nítidas, sabe? Não ficar assim só recriando, né, o que veio assim pouco tempo atrás até, na verdade. O Game of Thrones e o Witcher são livros muito recentes, sabe? Então é um exemplo assim de que a gente precisa realmente, para criar algo próprio, um caminho muito interessante é você justamente compreender o que inspirou os livros que a gente gosta, principalmente os livros que estão sendo publicados hoje em dia. E o segundo ponto é também a gente buscar compreender o que dá certo no livro de hoje, tá? O que já dava certo nos livros clássicos também. Então, não só compreender a inspiração do livro contemporâneo, mas compreender os elementos que funcionam nessa narrativa e que sempre existiram, sempre estiveram aí. Então, por exemplo, se a gente for ver, por exemplo, história de amor proibido, sabe? Para compreender uma história de amor proibido, é relevante você compreender Romeu e Julieta, do Shakespeare, tá? E que foi inspirado em um mito grego também, sabe? Então Shakespeare já tinha as inspirações dele mesmo séculos atrás, sabe? Mas por que funciona essa questão do amor proibido, sabe? O que funciona essa questão de
esse casal deveria ser inimigo, mas eles acabam se apaixonando, sabe? E como que até mesmo essa questão do amor proibido já surgiu em outras histórias de formas diferentes. No caso, o Romeu e Julieta são duas famílias que são inimigas e um casal se apaixona. Mas, por exemplo, o Batman e a Mulher Gato também se apaixonam, sendo que ele é o herói e ela, a princípio, é uma vilã. Ela é uma ladra, ela tá cometendo crimes, ela é criminosa, sabe? E ela é muitos elementos que o Batman caça, que ele combate, mas os dois acabam, e o Batman também defende a lei, defende a ordem. O Batman, a Mulher Gata não sabe disso a princípio, mas ele também é um ricaço, e ela mira os ricaços, os alvos dela são os ricaços, sabe? Então, os dois são muito opostos, os dois deveriam se detestar, e eles acabam se apaixonando. Então, o arquétipo do amor proibido funciona em histórias. E pra gente compreender como que isso acontece hoje em dia, né, e por que isso continua funcionando, e de fato quais são os elementos que continuam funcionando. Uma crítica que eu tenho ouvido sobre literatura contemporânea é a questão, por exemplo, de que tem um casal assim que deveria se odiar, tá? E que o homem é muito cruel com a mulher e no final de contas eles ficam juntos, sabe? Eu ouço questionamentos de, ela não teve, no caso, né, ao longo da história, o casal não teve motivo nenhum pra se gostar, não teve motivo nenhum pra se apaixonar, tá? Mas fica num antagonismo e que vira amor de forma injustificada, tá? Então, por quê? Por que um funciona e o outro não funciona, tá? Então, pra gente compreender os elementos narrativos que funcionam desde sempre, tá? Lógico que a gente pode e deve procurar fazer diferente e inovar, tá? Mas é muito bom também a gente ter como referência o que já deu certo antes da gente. A gente se inspira nos contemporâneos buscando também, né, o que funcionou e que a gente gostou, tanto funciona que a gente gostou, a gente também quer criar o nosso, né? Mas aí, para compreender de fato o que funciona e o que não funciona, a gente precisa ir além do contemporâneo. Um gole. Terceiro ponto aqui é que um livro contemporâneo ele pode prometer continuação e pode não entregar, ou pode demorar séculos para entregar, como é o caso do George R. R. Martin, né, que está em um século para lançar o próximo livro dele. Então, quando a gente lê e a história não acaba, a gente fica numa sensação de querer o próximo, né? E é muito frustrante quando a gente não tem acesso a esse próximo, tá? Então, a questão de você conseguir ler a obra completa, conseguir concluir a obra. Lógico que é muito bom quando a gente conclui a obra quando ela está sendo lançada ainda. A gente acompanha o processo, né, de desenvolvimento da narrativa, isso é muito bom. Mas a questão é que a gente não tem garantias, a grande verdade é que a gente não tem nenhuma garantia de que o livro de hoje vai ter continuação, que promete ter. Então a gente também precisa ficar atento a isso. E a gente também precisa conhecer as obras completas. Se a gente quer entregar para os nossos leitores as nossas obras completas, a gente precisa também se inspirar em obras que estão completas. E ficar nas reticências é algo que está se mostrando cada vez menos interessante para o mercado editorial contemporâneo, para o leitor e leitoras contemporâneos, sabe? Então, cada vez mais o que está dando certo no mercado editorial são livros autossuficientes, são livros standalones, são livros que eles se concluem, eles começam e concluem na mesma obra, o que não impede que eles sejam uma continuação de uma saga maior, tá? Exemplo disso é Deus no Labirinto, da Karen Farrelly, que você pode ler como continuação dos livros que vieram antes desse, como você pode ler como um livro, assim, como o seu primeiro livro dentro do mundo de Tormenta, por exemplo. Então você pode... Tanto é um livro que é amigável ao leitor novo e ao leitor também já para o público que já acompanha aquela saga há mais tempo. Então, esse é o modelo que hoje em dia está cada vez mais interessante. E por mais que você queira publicar uma trilogia, tá, você precisa conhecer as trilogias que já estão concluídas, para você compreender como é que se conta o início de uma história, o meio de uma história e o final de uma história. E o livro contemporâneo, muitas vezes,
não te oferece isso e pode muitas vezes demorar para te entregar ou nem sequer te entregar. Stephen King já quase morreu, por exemplo. Ele foi atropelado já. Ele quase morreu. Então você imagina se tivesse morrido naquela época e tivesse largado aí algum livro inacabado, sabe? Ele não é um cara de sagas, né? Ele não tem... poucos livros dele tem continuação. Quando tem também ele faz um monte, né? Mas enfim. Mas, cara, esse risco é muito real. A gente tem que ficar atento a ele. Por fim, os clássicos têm legado. E os contemporâneos, talvez, não. Se a gente for ver os livros que foram lançados nos anos 2000, por exemplo, já tem já 20 anos, a gente vê os livros que até hoje são falados e até hoje não são falados. Por exemplo, o Harry Potter é um livro que se provou, é um livro recente, né? Eu considero ele mais próximo de um contemporâneo do que de um clássico, obviamente, mas o Harry Potter, ele provou que ele é digno de ter um legado. Ele tem um legado, temos fãs até hoje de Harry Potter, temos livros inspirados em Harry Potter até hoje. O Harry Potter já influenciou, por exemplo, a Arma Escarlate, da Arte Aventura, que é nacional. Já inspirou também o Taramataro, o Conjurador, que é britânico, por exemplo. Então, o Harry Potter é um caso, mas também já tem um tempo que terminou já concluiu, né, a saga Harry Potter, então a gente já sabe que ele teve o legado. Por outro lado, eu não vejo, por exemplo, o Crepúsculo tendo um legado tal qual Harry Potter. Ele foi o livro modinha da época, que foi assim, teve um público-alvo assim, também jovem, também, então há algumas similaridades em relação ao público jovem, né, que consumia, né, a nova geração que veio depois do Harry Potter consumiu muito Crepúsculo, foi muito comparado, foi um sucesso mundial, com adaptação e tudo mais, que eu não vejo o mesmo legado, tá? E, na minha opinião, de um mero mortal, o que eu observo é isso. No caso, o Harry Potter, eu conheço adultos que leram Harry Potter e continuam adorando Harry Potter. O Crepúsculo, eu não conheço adultos que leram e adoraram. Eu conheço gente que leu, sim, mas muita gente, o máximo que eu vejo o pessoal falar foi que abriu portas para a leitura. A partir de Crepúsculo eu comecei a ler muitas outras coisas, mas eu não vejo essas pessoas defendendo o Crepúsculo como o Harry Potter é defendido. Então, ao meu ver, o Crepúsculo não apresentou um legado. E teve muita gente que tentou publicar também. Enquanto, tipo assim, hoje em dia, se você quiser publicar um livro de magia, de bruxa, etc., você ainda vai ter algum nível de interesse do público, sabe? É algo que o público de hoje ainda gosta, por exemplo. Então, se você quiser usar o Harry Potter com inspiração, pode funcionar, sabe? Hoje em dia, fala de vampiro, sabe? Já não diz nada, sabe? Muita gente publicou vampiro na época do Crepúsculo. Funcionou num curto prazo, sabe? Mas não teve um legado. E, pra gente ir pro outro lado, né, se a gente for ver, Bram Stoker tem o seu legado, Tolkien tem o seu legado, Anne Rice tem seu legado, sabe? Eu vejo muita gente publicando os vampiros hoje em dia, usando como referência a Anne Rice ou o Bram Stoker e pulando o Crepúsculo, sabe? Então, isso é muito importante compreender, tá? Quais são os clássicos que, de fato, oferecem um legado, tá? Porque se a gente fala de um clássico até hoje é porque ele deu um legado, tá? E a gente só tem certeza do legado quando passa pelo teste do tempo. E isso leva, obviamente, tempo. Então, toma cuidado quando você lê um livro contemporâneo, porque o que está fazendo sucesso hoje, o livro da vez hoje, talvez não ofereça um legado como a gente acha que pode oferecer. Então, recapitulando, lembre-se de você buscar, quando você for ler um contemporâneo, tá? E lembre-se que você também tem que entender, além de ler contemporâneo, óbvio que a gente não vai deixar de ler contemporâneo de forma alguma, mas a gente precisa ir além do contemporâneo. A gente precisa, dos 4 pontos que eu falei aqui. Compreender o que inspirou o contemporâneo, tá? Compreender os elementos narrativos que já funcionavam antes do contemporâneo. A gente precisa lembrar que se a gente quer criar uma obra com continuidade, essa continuidade não é garantida no contemporâneo, enquanto, obviamente, no clássico já está concluído já, tá? E também, se a gente quer deixar um legado na nossa vida, na nossa carreira literária, a gente precisa, de fato, ver o que oferecer um legado
que a gente hoje conhece, tá? E pra gente também buscar oferecer um legado para quem vier depois da gente. Se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha na rede social. Estamos no desafio 306 dias de escrita. Vídeos de cultura pop sobre olhar de escritor, mercado editorial e escrita criativa todo dia de 2020. Então, até amanhã e meu café esfriou.